Já imaginou ter que subir no topo de uma antena só para atualizar o firmware de um rádio XBee? Realmente deve ser um serviço bastante demorado e duro. Mas há uma novidade: o XBee ZB tem um recurso que se chama Over the Air, ou seja, atualização remota. Não há necessidade de irmos até o local para fazer a atualização do firmware. Nós iremos aprender a fazer isso nesta videoaula. Pronto, vamos atualizar o firmware remotamente de alguns rádios XBee. Iremos manter aquele padrão de montagem: um coordenador no adaptador com SBB e 2 roteadores nos protobis. Para isso nós iremos abrir o XCTU e localizar primeiro o rádio que está no adaptador com SBB. Para isso nós iremos clicar no ícone mais. Agora o adaptador está na porta com 70, USB Serial Port. Vamos finalizar para localizá-lo. Pronto, foi localizado um rádio coordenador, um Zigbee Coordinator API. É obrigatório para a atualização do firmware de um rádio remotamente que o XBee que está no adaptador com SBB, no adaptador local conectado ao computador, esteja com o firmware API. Os demais podem estar como API ou como router, não importa. Agora, o que vai ficar no adaptador com SBB tem que ser um XBee com o firmware API. Aqui você já sabe, para atualizar esse rádio é simples, é clicar sobre ele e fazer a atualização. Ao abrir os parâmetros, você pode atualizar o firmware, que vai aparecer os ícones para executar esse processo. E para atualizar o firmware de um rádio que está em outro local, não no adaptador com SBB, que está remoto, pode estar no topo de uma antena, no alto de uma colina, ou num vale, no lugar de difícil acesso ou distante. Como fazer isso a partir daqui, né? Para isso, esse coordenador tem que ter acesso à rede, né? Via roteadores, via módulos que façam parte da rede. Então, para localizar rádios que fazem parte dessa rede, que está agregado ao coordenador, nós usamos esse ícone aqui, ó, que nada mais é que descobrir os nós da rede, os rádios que fazem parte da rede. Clicando sobre esse ícone, aparece uma nova janela, e essa janela vai fazer a procura, né, vai executar um comando para procurar os rádios na rede. E foram localizados dois, aqueles que nós estávamos trabalhando. 2 roteadores, com o nome que nós demos para eles, o sensor 1 e sensor 2. Pronto, achou 2 rádios. Agora nós clicaremos no botão adicionar, dispositivo selecionado, já estão marcados. Então nós iremos adicionar aqui essa janela. Pronto, agora nós temos os 3 rádios disponíveis. Poderemos atualizar ou modificar qualquer parâmetro desses rádios que estão aqui. Se você quiser atualizar qualquer um deles, é só clicar sobre ele. Vamos atualizar o firmware como exemplo, do sensor 1. Clica-se sobre ele. Ele vai carregar, o XCTU vai carregar os parâmetros dele, como se fosse um XBee local. Aqui, pronto, foi carregado. Os dados vieram do XBee que esteja em um local remoto, estão aqui disponíveis para que nós possamos trabalhar. Então você pode alterar qualquer parâmetro ou ler qualquer parâmetro, como se fosse um rádio local. E atualizar o firmware, a mesma coisa. Clica-se neste ícone, escolhe o firmware que você quer. Vamos colocar
O mesmo não tem importância, vamos colocar o mesmo só para fazer o teste, a experiência. Aqui está a versão, pronto, é atualizar. E ele vai atualizar o firmware remotamente, através do rádio conectado ao adaptador com SBB. A partir daí ele se conecta à rede e atualiza exatamente aquele firmware. É o processo que está ocorrendo agora. Esse processo ele é mais demorado que o convencional, né? Ele demora mais que uma atualização local. Vamos aguardar, porque esse procedimento ele transfere primeiro para o buffer do XB remoto. Lá tem um buffer, tem uma área de memória que cabe exatamente esse firmware. Então ele não está automaticamente transferindo e gravando. Ele está jogando num buffer primeiro. Depois que o firmware chega lá no XB, é completada a transmissão de todos os parâmetros, o firmware se completou, está no buffer, é feita uma checagem. Se estiver tudo correto, aí sim é feita a gravação do novo firmware sobre o outro. Concluída a gravação, ele retorna uma confirmação e o novo firmware está em funcionamento. Vamos aguardar a atualização do firmware. Realmente vocês podem perceber que é um pouco demorado. Mas é muito mais prático do que se deslocar até um local distante ou de difícil acesso, remover o rádio e depois fazer a sua atualização. Então é muito mais fácil fazer a atualização do firmware dessa forma, né, remotamente, porque não precisamos nos deslocar até o ambiente onde se encontra o rádio. Vou adiantar esse processo para não demorar tanto. Pronto, está acabando a atualização, né, a transferência do firmware local para o remoto. Realmente é um pouco demorado, remotamente, mais demorado que a atualização local. Agora veja que ele está programando, escrevendo os dados, os parâmetros, né? Quer dizer, ele está mantendo os parâmetros que estava configurado, DL, DH. Faz a checagem se foi tudo gravado corretamente. Pronto. E sucesso na atualização do firmware. Então o rádio remoto já está com um novo firmware. Pronto, se quiser fazer alguma modificação nos parâmetros depois que foi atualizado, realmente é só seguir o padrão, né? Alterar e gravar através do ícone lápis. Simples a atualização remota. Pronto. Fechas
e concluímos a atualização do firmware remotamente. Bem simples. Eu irei agora explicar o modo API com escape, né, com sinalização. Vamos entender a diferença do modo API com Skype e sem Skype. O sem Skype nós já usamos, né, é o comum, é a configuração básica. Eu tenho aqui duas sessões do XCTU no mesmo computador. Por quê? Porque agora eu tenho dois adaptadores conectados ao computador. O adaptador com USB e um adaptador Protobi com RS-232. Então foi feito um cabo serial conectado à porta física, porta COM do computador, porta serial. Então vamos abrir aqui os dois rádios, um em cada seção. Então vamos clicar no mais e vamos abrir a porta COM, que tem um adaptador com o adaptador Protobi. Pronto, está o sensor 1, né, o roteador. Vamos abrir. Clicar na configuração. Ele está lendo. Pronto. Então ele carregou todos os parâmetros do roteador 1. Agora vamos na outra seção do XCTU e abrir o adaptador com SBB, que ele está na porta 70. E lá está o coordenador. Então, nós iremos usar somente dois rádios para fazer esse teste. Vamos abrir, né, ler seus parâmetros. Pronto. Aqui veja nesse parâmetro em Serial Interfacing, tem um parâmetro AP. Ele está em 1, quer dizer, sem escape, é o modo comum. O outro também. Ele está configurado como API 1. Então, quando você coloca o firmware API, ele coloca esse parâmetro como 1, como padrão. Vamos para o modo terminal. Vamos conectar a porta serial de cada um. Desse roteador, vamos transmitir um pacote de dados na API normal, na API 1, para o outro rádio. Então aqui, ó, nesse botão adicionar um novo frame, vamos criar um frame. Como estamos usando os rádios Zigbee, então nós temos que selecionar como Zigbee, e a API que transmite é a API 10. Pronto. Eu já preenchi com algumas informações e nós iremos manter algumas informações dessa de forma padrão. Então o endereço de 64-bit, o DH e o DL, está como 0000, tudo zero. Quer dizer, é o endereço do coordenador, exatamente, porque essa outra seção do XCTU é o coordenador. Pronto. Aqui nós temos a forma de enviar os dados do RF data, né, nossa carga válida, em hexa ou em ASCII. Em hexa. Vamos enviar os seguintes bytes: 11, 13, 7E e 7D. Pronto, ele calculou, né, montou aqui o frame e calculou o checksum. Vamos clicar no OK, adicionar o frame. Pronto, o frame está aqui, ó. Podemos criar quantos frames desejarmos e armazenar aqui nessa tela. Agora nós iremos enviar esse frame que nós criamos para o outro módulo, que é o coordenador. Clicar nesse botão Send, enviar. Pronto, veja que chegou aqui, ó. Vamos entender. Chegou realmente o que nós enviamos, né? Nós mandamos na API 10
e chegou aqui na API 90. Na carga válida nós temos os bytes 11, 13, 7E e 7D. Pronto, exatamente o que nós mandamos. Esta aqui é a forma comum, a API 1. Né? Nós enviamos através da 10 e recebemos no outro módulo remoto, API 90, os dados que nós enviamos. Vamos entender como funciona o modo AP com Skype, né, com o parâmetro 2. Então, para isso, nós vamos alterar aqui o valor do parâmetro AP, iremos colocar 2, né? 2 é com Skype. E salvar. Aqui nós estamos salvando o roteador, sensor 1. E agora nós iremos fazer isso também para o outro rádio, o coordenador. Nós iremos mudar o AP para 2 com Skype e salvar. Pronto. Para entendermos melhor, vamos ver um diagrama. Aqui nós temos bytes especiais que devem ser sinalizados. Isso no modo AP2. Então são os bytes 11, 13, 7E e 7D. Esses bytes, para ser enviado no API com o parâmetro API igual a 2 com Skype, tem que ser sinalizados esses bytes. No modo API convencional, né, com o AP igual a 1, nós enviamos os bytes normalmente, sem precisar codificar nem sinalizar. Né? Nós temos a API 10, a convencional, e nós desejamos enviar esses bytes 13, 11, 7E e 7D. Então, simplesmente colocamos na carga válida, né, nos dados, e enviamos. Já no modo AP igual a 2 com Skype, realmente nós não podemos enviar esses bytes de forma direta, nós temos que codificá-los. Então nós usamos um caractere especial, que é um sinalizador de Skype, que é o 7D, em hexadecimal. Então como funciona? Se nós quisermos enviar o byte 13 no AP com Skype, nós usamos o byte sinalizador, colocamos o byte sinalizador 7D e depois fazemos um XOR, né, usando o operador XOR do número 20. Então nós iremos fazer assim. Esse é o byte que nós queremos codificar, fazer o XOR, então vai ser 13 XOR de 20. Então o 20 o que ele faz? Em hexadecimal, ele altera o bit 15 do resultado, né, do resultado da operação XOR. Então 13 XOR de 20, então o valor vai ser 33. Então é assim que é feito. Então primeiro nós colocamos o sinalizador, que é o byte 7D, e depois o número que nós desejamos enviar, codificado com o XOR. Então o valor é 13, nós temos que usar 13 XOR de 20, então dá 33. O próximo é o 11, então nós iremos codificá-lo. Nós iremos usar o 7D, que é o sinalizador, e depois o número. É o 11, então vai ser 11 XOR de 20, então vai dar 31. O próximo é o 7E. O 7E é 7E XOR de 20, vai dar 5E. Colocamos aqui. O outro é o 7D, o próprio sinalizador. Se você quiser enviar o próprio sinalizador, você tem que codificá-lo também. Então vai ser 7D XOR de 20, vai dar 5D. Então você usa o 7D, que é o sinalizador, e o 5D, que na verdade o 5D realmente é outro 7D, é o byte que você realmente quer enviar. Então dessa forma, o modo AP com Skype, ele envia os mesmos bytes de uma AP1,
sem Skype. Então veja que na AP1 o 7E pode se repetir. Ó. Qualquer bytes desses aqui pode se repetir. O 7E é um sinalizador que indica o início de um frame. Mas aqui ele consta também. Então, para o aplicativo que vai fazer a leitura desse frame, um microcontrolador, então ele não pode só se basear que o 7E é o início de um frame, porque aqui está correto, é o início de um frame. Mas se ele encontrar aqui e interpretar que isso aqui é o início de um outro frame, então vai dar errado. Então, no modo convencional, nós temos que, no microcontrolador, né, ler a porta serial, o primeiro byte, temos que identificar o primeiro byte. Se o primeiro byte recebido for o 7E, então indica o início de um frame. Depois nós lemos o segundo e o terceiro. O terceiro realmente é o tamanho do frame, do tamanho dos dados. Então nós temos que se basear nisso, né, quando formos armazenar um frame na memória de um microcontrolador, para depois tratá-lo. Então aqui é o que vai indicar onde é o final do frame. Isso aqui vai indicar o final do frame. Então, nós temos no modo AP1, temos que se basear no 7E, que é o início de um frame, e também no tamanho do frame, para encontrar o final. Então, se nós formos só se basear no 7E, então aqui seria um outro frame, é o início de um outro frame. Então, a diferença do modo AP1, uma das diferenças é essa, que nós não podemos só se basear no 7E como o início de um novo frame, porque aqui pode ser um dado comum, um dado que nós iremos enviar no pacote, nosso pacote válido, e não o início de um novo frame. Então temos que se basear também no tamanho do frame. Então é importante ler, né, o microcontrolador, quando for ler os dados no XBIO, né, no modo API, lê esses 3 primeiros bytes. A partir daí ele sabe qual o final do frame. Já no módulo AP2 com Skype é um pouco diferente. O 7E ele nunca vai se repetir durante todo o frame. Veja que nós estamos enviando o 7E. Né? O 7E nós estamos enviando essa posição aqui. Ó. Esses 2 bytes indicam o 7E. Né? Eu digo os 2 bytes porque sempre vai o sinalizador 7D. Mas na verdade está codificado aqui no 5E. Veja que o 7E foi feito um SHA de 20 e resultou em 5E. Então ele nunca vai se repetir. Então, no modo com Skype, você pode ir lá no microcontrolador, ler um frame API e se basear simplesmente no 7E como o início de um novo frame, porque ele nunca vai se repetir aqui. Então realmente fica fácil, né, fazer a leitura de um frame API, porque ele nunca vai se repetir. E esses outros caracteres especiais, um exemplo, seriam para um protocolo de software, né, o protocolo X-on, X-off, para transmitir dados, arquivos. Então nós codificamos também aqui. Então esses 2 bytes eles não vão se repetir também. Só o 7D que é o caractere, que é o byte especial, né, o sinalizador. Então ele vai realmente indicar que o próximo byte, né, após ele, é um caractere, é um byte especial. Quer dizer, ele tem uma operação. Foi usado um operador SHA de 20 sobre esse número. O operador SHA é o seguinte: quando você usa o operador SHA uma vez, ele codifica. Se você usar de novo o mesmo operador, ele decodifica. Então, ele codifica. Se você chamar novamente a mesma configuração, ele decodifica. Então, você codifica no módulo que vai enviar, e no módulo que vai receber, você usa o mesmo operador em cima do byte codificado, e ele vai realmente decodificar. Nós iremos ver isso no próximo diagrama.
Então aqui é só para nós entendermos que o modo AP1 você transmite os dados dessa forma, né? O 7E pode se repetir em qualquer posição do frame. E nós temos que se basear no tamanho do frame para encontrar o final dele. O campo len, que indica o final do frame. E o modo AP2, o 7E, o sinalizador, ele nunca vai se repetir, ele vai estar codificado, sinalizado. Eu vou mostrar para vocês como calcular esse SHOR. Nós temos um curso no nosso site que é o curso C++ Porta Paralela e é gratuito. Lá tem algumas aulas que falam sobre os operadores, né, NOT, SHOR e OR. Quem quiser tirar dúvidas sobre isso pode ler essas páginas. Mas aqui nós iremos usar a calculadora do Windows para fazer essa operação. Vou chamar a calculadora. Nós temos que mostrar essa calculadora, exibi-la no modo programador. Pronto, estamos no modo programador. Vamos colocar em hexa, né? Porque todos os bytes de uma API realmente eles estão em hexadecimal. Vamos fazer essa operação aqui, ó. 13 SHOR de 20. Então no Windows é simples, ó. Coloca em hexa, né? 13 SHOR, aqui ó, o botão SHOR de 20 é igual a 33. Então vocês podem usar a calculadora do Windows para fazer seus testes, né? E quando vocês forem fazer isso em programação, né, na linguagem que vocês forem usar, no caso nós iremos aqui sempre exemplificar em C, tanto no Arduino como no PIC. Então nós iremos usar os operadores da linguagem C, né? O SHOR da linguagem C. Pronto, agora nós iremos ver o outro diagrama. Nós temos aqui outro diagrama, aqui exemplificando a opção AP2, né, com Skype, e 10, API 10 para transmitir. Então ela já está codificada aqui. Os bytes que nós desejamos, já foi feito a operação SHOR com o byte 20. Então está codificado aqui, né? Seria o 13, o 11, 7E e o 7D. Então eles já foram codificados. Estão aqui. No XCTU, se você for fazer isso no XCTU, ele calcula para você automaticamente. Você não precisa fazer esses cálculos. O XCTU, você digita os valores que você quer e ele preenche automaticamente, assim, ele já codifica para você no XCTU. Mas se você for usar na sua linguagem de programação, no seu microcontrolador ou mesmo no seu aplicativo, realmente não vai ter essa moleza, né? O XCTU facilita, né, um aplicativo para fazer testes. Então você só precisa digitar o valor que você quer transmitir, os bytes especiais, e ele codifica. Então se ele achar um byte especial, o que você digitou, se for o 13, o 11, o 7E, o próprio 7D, ele codifica para você. Se você quiser enviar qualquer um desses, ele faz isso automaticamente, o XCTU. Se for no microcontrolador, você vai ter que fazer isso realmente na sua linguagem de programação. Você vai fazer uma rotina que, ao encontrar um desses bytes, codifique dessa forma aqui. Aqui um exemplo no XCTU de um recebimento. Você enviou através dessa API, através do roteador 1, que é o sensor 1, e recebeu no XCTU do coordenador, a API 90. Então veja que os dados também vêm codificados, né? Do jeito que você enviou, vai aparecer também dessa forma, tanto no XCTU como lá no seu aplicativo, do seu microcontrolador ou no seu aplicativo que você venha desenvolver no PC. Então vai vir codificado também. Então você vai ter que ter um trabalho de decodificar.
Então, quando você faz a rotina para decodificar, então irá mostrar dessa forma. Imagina que seria o seu aplicativo, não XCTU. Então você também está recebendo a API 90 e você vai usar alguma rotina para decodificar isso aqui. Então a decodificação é sempre da mesma forma. Você encontra um 7D, você vai descartar o 7D, porque não precisa, e o próximo número você vai fazer um SHO de 20 também nele. Então 33 SHO de 20, ele decodifica para o byte que foi codificado, o 13. O próximo, descarta o 7D, que é o caractere de sinalizador de Skype, e pega o próximo byte. Você usa um operador, o operador SHO com o número 20, e ele descobre o número que estava codificado, escondido. E assim para os próximos. Ele decodifica. Então aqui, lá no seu microcontrolador, você vai criar uma rotina, quando encontrar o 7D, que o próximo número seja decodificado, né? Lembrando que tem que descartar, né, eliminar o 7D. Veja que tanto o byte que você recebe codificado como o byte que você vai decodificar, o checksum é o mesmo. Por quê? O XB ele não conta o 7D como um byte válido. Ele não conta como um byte válido. Ele descarta. Então ele vai usar somente os bytes válidos. E aqui, como foi alterado, né, através do SHO 20, só o quinto bit, então o checksum vai ser o mesmo. Não vai mudar nada, né? Mesmo que ele esteja codificado, o cálculo do checksum vai dar o mesmo resultado, né? Então aqui, mesmo aqui tendo o 7D, né, ele não está contando. Se você for calcular com 7D, vai dar errado. Então você pode calcular o checksum a partir do 90 até o 5D, sem somar o 7D, e vai dar o checksum 3A. Aqui vai dar da mesma forma. Tá? Então, é assim que funciona o modo AP2. Então, na verdade, um dos objetivos é esse, que o 7E não se repita, né? E os caracteres se for usar controle de fluxo via software, realmente também eles não vão aparecer aqui. Você vai codificá-los. Então você pode usar essa codificação para enviar caracteres de sinalização, como o XON e o XOFF. É o 13 e o 11, para criar um protocolo de software, né? XON, XOFF. Então é um modo que não é muito utilizado. Realmente eu não utilizo o modo AP2, eu uso o convencional, mas é interessante, né? Ele deixa de uma forma simples, né, a detecção de um próximo frame. Seria mais isso, né? Mas de outra forma você tem que codificar e decodificar, tem um trabalho a mais, né? Facilita de uma forma, mas você tem esse trabalho de codificar e codificar. Facilita porque fica fácil, né, detectar o início de um novo frame, e assim você armazenar num buffer, numa matriz, num array, no seu microcontrolador, para depois tratar, né, cada byte dessa API. Resumindo, é isso que o modo AP2 faz, né? Você tem que codificar e depois decodificar. E o 7E ele nunca se repete, facilita realmente a detecção de um novo frame, porque você terá certeza que o byte 7E ele nunca vai se repetir, né? E se você quiser enviar o próprio 7D, ele é um sinalizador, você também tem que fazer o operador SHO de 20. O segredo é esse. E os bytes especiais só são esses 4.
né, que você tem que codificá-lo se quiser enviar ele na carga válida e depois decodificá-lo. Só isso sobre o modo AP2. Realmente a dificuldade maior realmente é em codificar e decodificar. E a encontrar um objetivo para isso, né? Um dos objetivos é esse que eu falei, que o 7E não se repete, então, para facilitar a detecção do início do novo frame. Agora vamos demonstrar, através do XCTU, como funciona o modo AP2 com Skype. Nós já colocamos o AP anteriormente no modo Skype, né? Gravamos tanto o roteador, API, sensor 1, e o coordenador. Estão no modo AP2. Então vamos entrar no terminal, no console. Vamos habilitar. Vamos também no coordenador colocar no console e habilitar. Essas duas sessões aqui realmente facilita bastante. Vamos criar um frame para enviar para o coordenador. Do roteador para o coordenador. Veja que, lembrando-se que eles estão no modo AP2 com Skype, os dois. Vamos criar um frame. Nós estamos usando os rádios Zigbee, então temos que selecionar aqui primeiro o protocolo Zigbee. E depois a API que transmite, iremos usar a convencional, API 10. Pronto, ele já preenche com alguns valores. Como nós iremos transmitir para o coordenador, então nós não precisamos saber o DH e DL do coordenador. Sabemos o padrão, que o coordenador, o endereço de 64 bits dele pode ser também o endereço 0. É o que está aqui, o endereço de rede FFFE. Então o endereçamento para o coordenador já está pronto. O que nós queremos fazer agora é transmitir alguns bytes. Nós iremos transmitir esses bytes aqui, né? O 13, o 11, o 7E e o 7D. Então vamos lá. Então vamos clicar em hexa, né? Em hexadecimal. Então é o 13. Veja que ele já está codificando automaticamente. Ó. O XCTU já faz isso para a gente. Tá? Se for na linguagem de programação no microcontrolador, não acontece isso. Vai ter que fazer isso aqui. O seu aplicativo que vai ter que montar. Vai fazer o shore. Aqui o XCTU dá uma mão para a gente. 13, 11, 7E e o próprio 7D. Nós queremos transmitir o próprio 7D. Então ele fez aqui a codificação. Ó. O 7D, ele colocou o caractere de Skype 5D. Então o 7D ele fez o 7D SHA de 20 e deu 5D. Então transmitindo o próprio 7D. Tem que ser codificado também. Pronto. Ele montou para nós. Tá? O XCTU fez a montagem. Calculou tudo. O SHA bonitinho. Está montado. Calculou o checksum. Pronto. Nós iremos agora clicar em OK e adicionar o frame a essa janela, né? Você pode criar quantos frames você desejar. Pode alterar depois esse botãozinho aqui, esse asterisco, estrela. É para editar. Então você pode voltar lá e editar se quiser fazer alguma alteração. Não fiz trocas, então vou cancelar. Pronto. Então se eu quiser transmitir essa API, você também pode dar um nome, tá? Aqui está um nome padrão, frame 0, frame 1, frame 2, é o que o XCTU cria automaticamente, mas você pode dar um nome para a sua API, um nome válido. Então selecionamos e enviaremos através do send. Pronto, ele enviou para o coordenador, aquele endereço 00, chegou aqui. Então vamos ver o que aconteceu primeiro aqui. Então aqui ele transmitiu aquela API que ele criou, codificada. 7D, 33, 7D, 31, ele codificou e enviou. Na verdade, essa codificação é só válida
para o módulo local, né? Você envia pela UART, o rádio detecta, ele está no modo AP2, ele detecta isso aqui, e na verdade ele vai mandar os bytes normais para lá, para o outro rádio, né? O 13, o 11, o 7E e o 7D, na verdade. Então, isso aqui é usado mais para a entrada na UART e interpretação do XBit local, se ele estiver no modo AP2. Na verdade, realmente o byte é isso aqui, ó. Simples, né? Aqui ele decodifica, o próprio XCTU fez isso, né? Mas aqui é o XCTU que está fazendo. Então, codificou, interpretou e enviou para lá. Aqui tem outro, é o status, né? Porque está habilitado no frame é a opção 1 para enviar o status de volta, né? Confirmação. Não é nosso caso. Então, vamos ver o que foi recebido aqui, ó. Então chegou da mesma forma, 7D33, 7D31, 7D5E e 7D5D, a carga válida. Então veio codificado. Então no microcontrolador vocês vão ter que decodificar. O XCTU já fez aqui uma decodificação, descrevendo cada campo, né, e fez a decodificação. É o XCTU que fez, mas o nosso microcontrolador, nosso aplicativo, você vai ter que fazer isso através de rotina de programação. Pronto, está aí comprovado o modo AP2. Se esse coordenador estivesse no modo AT, você enviaria aqui codificado, aqui ele mostraria para vocês somente a carga válida, decodificada. Tá? Se estiver no modo AT, você está enviando no modo AP2, no API, para um rádio que ele está no modo transparente, ele vai receber aqui somente os dados já decodificados. É interessante por isso que não precisa decodificar. E também só vem a carga válida, não vem endereçamento, não vem nada. É isso, o modo AP realmente é somente isso. Não é muito utilizado, né? Nós sempre iremos fazer nossos projetos baseados no AP igual a 1. O AP2 nós não iremos usar, mas aqui foi uma explicação para que vocês realmente entendam e se for necessário criar um projeto e o AP2 for uma solução, está realmente disponível para ser utilizado.